Bem, mano, achei que queria pegar uma parada de 2020 e entrar, entendeu? Trazendo novas ideias, novas paradas. Então eu vou dar uns 5 mangás bem interessantes, talvez, pra você dar uma checada. Alguns bem diferentes dos outros não tão assim, mas só 5 que eu acho que é o suficiente. Então vamos entrar aqui primeiro com o Shumatsu no Aokor, que basicamente é os deuses querem destruir o mundo, por causa que eles meio que, a humanidade deu tempo, deu certo, eles não gostei, pronto. Chega uma Valkyrie e diz, que tal vocês fazendo um torneio pra testar a humanidade, entendeu? Vocês contra os humanos, aí todo mundo começa a rir, tipo, você tá doido, mano? Nós somos deuses, belos humanos. Aí ela, então vocês estão com medo. Ela tipo, calma lá, entendeu? Não é bem assim, sabe? Lógico, tem uma história um pouco mais avançada por trás disso com relação às Valkyrias e tal, mas é basicamente uma desculpa para você pegar deuses conhecidos e colocar contra personalidades conhecidas, que, sei lá, vamos botar aqui Zeus versus Adão, botar Thor versus o, que eu não me engano, é o Lubu. Tem o Jack the Ripper, que é o Jack Stripador versus o Hércules, entendeu? E tem toda essa parada. A arte é muito bonita, bem interessante, as batalhas são super emocionantes. Tem uma parte que é um pouco clichê algumas horas, mas mesmo assim eu acho que é um daqueles mangás que tem a possibilidade muito grande de se tornar um anime. Não é um anime super conhecido, acho que talvez 12 episódios ou alguma coisa assim, mas vai demorar um pouco porque ele foca muito nas lutas, tipo, só lutas, então eu acho que, mesmo com todos os detalhes e tal, cada luta daria um episódio, eu acho que 12 episódios seria o suficiente, e o anime como um todo seria 12 episódios ou alguma coisa desse tipo, mas vai demorar até chegar a esse ponto, entendeu? A não ser que o autor desenvolva algo a mais e tal, então, né, eu não vou confirmar nem coisa nada do tipo. Mas é bem interessante, eu daria uma olhada aí se fosse você. Vou botar na descrição do vídeo todos que eu estou falando aqui, caso você queira dar uma olhada, entendeu? Tem Glyphny, ou descrição, mano, que é até um nome muito louco. Onde é um cara que ele tem o poder de se transformar em uma roupa, só que de pelúcia, entendeu? Roupa gigante não, normal, de tamanho médio, de como se fosse aqueles da Disney ou aquele lá do carreira da Furacão, mas só que grande, entendeu? Tipo, meio que Disney mesmo. Acho que é aqueles bonecos da Disney e tal, que tem pessoa dentro e tal. Bem, ele tem esse poder, meio que faz dele ter um super poder para ele, super força e tal, bem interessante. Mas por trás disso tem outras coisas rolando. Ele encontra essa garota e a garota meio que tem o poder de entrar dentro dele, controlar ele, fazendo com que ele meio que se torne mais poderoso ainda. Aí, no meio disso, tem meio que um Battle Royale. Ele com ela versus uma porrada de gente. E tem todo um negócio por trás, um negócio de umas moedas e tal. Algo bem interessante. Esse vai ter um anime em 2020, se eu não me engano. Então, caso você não queira esperar pelo anime, já vai entrando pela história e tal. Mas eu não sei, cara. Normalmente, quando eu vejo o mangá, eu leio o mangá, dificilmente eu passo do terceiro episódio do anime. Só quando é muito bom mesmo, tipo Kimetsu no Yaiba. Fora isso, não tem como. Sei lá, eu acho tão, né? O anime nunca capta a essência mesmo, entendeu? São poucos que conseguem fazer isso. Temos também aqui Ubelblatt, que caso você goste de um negócio um pouco mais sangrento, tipo Berserker, um negócio assim, entendeu? Que é basicamente o Link do Zelda. Ele fica muito louco por causa que esses 7 heróis meio que não fizeram uma coisa muito interessante com ele, e ele meio que tá num caminho de vingança contra eles. Eu falo Berserk porque meio que a galera chama ele de espadachim negro e tal, que faz sentido, né? Então, mas não é por causa disso, por causa que tem sangue, as lutas e tal. Apesar da arte não ser super realista, nada tipo de realista assim, né? Não ter tanto assim, mas tem bastante sangue, é gore. E caso você goste, tem aquela vibe de Berserker, então é interessante aí pra você. A questão da história, ela desenvolve um pouco lento no começo, mas vai pegando.
e você vai se investindo um pouco mais na história. E eu acho bastante interessante, sabe? Uma coisa que pegou mais, assim, na verdade foi o contraste. Tipo, a aparência do personagem principal e a aparência dos outros ao redor dele. É algo assim que você olha e... né? Tem outro aqui que seria o The Wrong Way of Using Healing Magic, que é o modo errado de usar magia de cura, que é um isekai, sim, a galera meio que é transportada para outro mundo. Esse cara, ele consegue a habilidade de curar, aí todo mundo curar, mas só que ele sendo treinado por essa outra mulher que consegue curar e tal, só que ela usa de uma maneira um pouco diferente. Ela usa pra, lógico, curar outras pessoas e tal, mas pra melhorar o seu físico. Tipo, usa, fica se curando aqui e corre até acabar. Vai melhorando o físico, vai melhorando a força, vai fazendo outros tipos de coisas, sabe? É um, como diz o próprio título, é um modo diferente, é um modo errado, que a maioria das pessoas não pensa em usar a magia de cura. Ele usa nele mesmo, sim, ele pode usar nas outras pessoas, mas tem outros tipos, entendeu? É diferente, tem toda uma mecânica por trás, é algo bastante elaborado, na minha opinião. E também tem as partes de comédia que eu acho até legalzinha, mas a ação também é algo que é bem feito, bem interessante. Eu não duvido muito que esse talvez ganhe um anime aí nos próximos 1 ano e pouco. Porque, de novo, apesar de ter uns 27 capítulos, se eu não me engano, cada capítulo não acontece tanta coisa assim. Então, eu acho que para ter pelo menos 12 episódios, talvez mais 1 ano aí, já dê para fazer um anime bem decente. Outra também que eu acho bastante interessante, porque é uma coisa diferente. Também é um isekai, que é Cooking with Wildlife, Wild Game, que é cozinhando com, como posso dizer, bicho selvagem, entendeu? É tipo basicamente o cara transportado para outro mundo, onde ele sabe cozinhar, é só isso. Ele não ganha poder nenhum. Ele meio que é resgatado por uma garota, e essa garota cuida dele, e ele não sabe fazer nada, cara, ele só sabe cozinhar. Então, ele vai aos poucos meio que se tornando um cozinheiro. Cozinheiro, assim, tem toda uma cultura por trás, cozinha e tal. Bem interessante. É um pouco mais slice of life, não tem negócio de destruição nem nada do tipo. É também uma parte um pouco cultural, porque envolve, entendeu? Esse elemento chegando e ele se envolvendo na cultura e como ele vai interagindo com os personagens e tal, por causa que ele sabe cozinhar, mas lógico, né? Nem todos os animais são iguais e tal, são um pouco diferentes, mas ele tem as técnicas que ele vai empregando nessas carnes e tudo mais, métodos de você... É como se fosse um mangá onde é um cara que ele sabe coisas, mas ele não é overpower. Ele simplesmente sabe coisas que o pessoal não sabe. É como se fosse alguém que tivesse uma inteligência, não nem bem inteligência, conhecimento mesmo. Tem um conhecimento maior, melhor do que os outros, e ele entra nessa sociedade e aos poucos ele vai, entendeu, mudando eles e tal, mas só por causa da cozinha, não realmente tecnologia e nem nada do tipo e tal. Também tem, lógico, o relacionamento dele com a garota e toda essa coisa. Caso você goste, eu acho que vai ser bem mais por causa do Slice of Life do que qualquer outra coisa, porque realmente não acontece muita ação, e quando acontece é uma ação assim culinária, se eu por assim dizer. Então, não tem muito mais a falar sobre isso não. Mas, de novo, todos os nomes dos mangás estão aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar, por causa que eu acho interessante você expandir, entendeu? A sua linha de pensamento, seu entretenimento, da onde você puxa as coisas, porque ficar só numa coisa é meio chato e tal. Então por isso que eu faço até esses vídeos aqui, só para lançar uma luz aí no fim do túnel pra galera. Então, valeu, muito obrigado e
Deixa eu dar aqui 10 minutos. Deu. Yeah.